Olá, queridos, tudo bem com vocês? Pois é, meus amados, estamos de volta, mais uma grande responsabilidade. Pois é sempre uma grande responsabilidade a gente se colocar aqui à frente de vocês, sempre com alguma pauta, alguma aplicação, alguma coisa do gênero, relacionada à palavra de Deus principalmente. E, claro, estudando aí esse trimestre, falando sobre avivamento, avivar uma obra ao Senhor. Isso é muito interessante, porque, como já disse aqui desde a primeira lição, quando a gente fala de avivamento no Antigo Testamento, a gente fala de renovação, restauração. No Novo Testamento não é muito diferente, mas no Novo Testamento a palavra avivamento ganha uma tonalidade um pouco mais forte. Além de restauração, de renovação, de reestruturação, também é acoplada ao sentido de revestimento. Por quê? Veja bem, no Antigo Pacto isso era ocasionado quando Deus, ele, através dos profetas, proferia a sua vontade, e essa vontade acabava resultando justamente no retorno espiritual desse povo para com Deus. Isso aí acabava acontecendo, aquela renovação espiritual. A gente vê isso com toda a realidade quando o Esdras, por exemplo, começa a reestruturar o povo através da lei do Senhor, e através disso, com toda a evidência, Esdras acaba provocando ali um avivamento extraordinário no meio do povo, uma renovação de votos, né, de espiritualidade em relação à lei e à vontade soberana de Deus. Temos um outro profeta clássico na Bíblia também que fala sobre isso com muita propriedade, que é Abacuque. Abacuque, então, utiliza-se muito a expressiva que Abacuque usa em sua oração em relação a um avivamento sobre o povo. Ele declara dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra. Seria mais propício dizer: renova, Senhor, reestrutura, restaura, Senhor, o teu povo. Pois é, porque era isso que o profeta queria. Então essa é a pauta. Mas no novo a gente ganha essa mesma tonalidade expressiva, mas, como já disse, a gente ganha algo a mais, né? Que é o revestimento espiritual. E é claro que quando a gente fala sobre avivamento agora dentro dessa linha do Novo Testamento, a gente sempre vai falar sobre o Espírito Santo, não tem jeito. Pois é, vai falar sobre ele, vai falar sobre batismo, vai falar sobre dons, vai falar sobre a evidência, literalmente, que é o avivamento nos dias de hoje, desde o dia do Pentecoste até o presente momento. Pois é, na lição de número 12, nós temos um título bastante interessante que me chamou a atenção, falando sobre vivendo no Espírito. Veja bem, é importante eu até mencionar, como já disse aqui várias vezes, nós temos lições falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, acopladas tanto aqui ao canal pessoal Pastor J. Silva, quanto ao canal EBD Adelve, canal de nosso trabalho com toda a propriedade, e é claro, canal este que faz a gente exercer o nosso ofício espiritual diante da realidade do que Deus nos propôs a fazer. Pois é, que é lecionar, que é ensinar, que é ser um professor segundo a sua vontade. Pois é, então dentro do canal EBD Adelve nós temos também lições falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, e eu aconselho você a dar uma passadinha numa dessas lições para ter um pouquinho mais, né, de aplicações, de conhecimentos somados às lições desse primeiro trimestre, de 2023, que já está chegando no final. Daqui a pouco a gente está indo para o segundo aí, ok? E o segundo vai vir aí falando sobre família, ok? Então, queridos, isso aqui é muito importante. Por quê, pastor? Quando eu falo sobre isso é porque esse título aqui faz a gente recordar das lições que foram ministradas, vivendo no Espírito. O que é viver no Espírito? O que é andar em Espírito? Pois bem, eu acredito que essa lição aqui vai estar dando resposta para isso, mas, como já disse,
Nós já temos resposta sobre isso, ok? Apenas para autenticar, corroborar, confirmar, encare como você quiser o assunto que você vai estar aplicando para os lindos, perfumados e perfumadas alunas, tá, do nosso ministério e daqueles que nos acompanham aqui nos canais EBD Adelvo e no canal Pastor J. Silva com toda a propriedade. Como eu sempre digo, né? Sempre buscando edificar vidas através da palavra. E é claro, a gente faz isso através das lições bíblicas com toda a propriedade e também dos estudos bíblicos que são acoplados tanto aqui no EBD Adelvo quanto lá no J. Silva. Pegou? Pois é, então você tem uma gama de informações aqui muito boas, tá? Mas como eu disse para vocês, a lição de hoje, lição essa de número 12, vivendo no Espírito, eu vou apenas ser bem prático, porque eu quero ainda falar sobre a lição de número 13 e deixar aqui uma pauta para vocês. Bom, o texto áureo dessa lição está registrado lá em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22, tá? E o texto áureo vai falar sobre o fruto do Espírito, coisa linda demais. Veja bem, não são os frutos do Espírito, como erroneamente a gente escuta, né, inopinadamente, pessoas utilizarem-se dessa expressiva e dizer os frutos do Espírito. Não são os frutos, é o fruto no singular. Pega isso aqui, por favor. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Coisa linda, né? Pois é, tá aí, coisa muito forte. Bom, o texto dentro do conteúdo bíblico ainda continua falando sobre isso e vai ter uma pauta também sobre as obras da carne. Talvez a gente chegue a falar sobre isso, porque é importante citar que, claro, com toda a propriedade, essa lição aqui vai nos ensinar a literalmente andar no Espírito. Perceba que não é no meu espírito pessoal, é no Espírito do Senhor, ok? Vamos lá. Bom, verdade prática, o avivamento espiritual traz uma realidade, olha que coisa tremenda, né? Uma realidade de vida no Espírito. O autor, ele é bem clássico, né? Quando ele coloca aqui Espírito, só para você ter uma ideia. Como já disse, digo, repito, não é o nosso espírito, fôlego de vida pessoal, Espírito de Deus, ok? Muito bem, a nossa leitura diária dessa lição traz para a gente aquelas referências bíblicas e todas elas deixando para a gente aqui descrições que, aliás, merecem sempre a nossa atenção, mesmo que a gente não comente sobre elas, mas é importante. É a famosa leitura diária, né, que virou comentário, ganhou aí uma pauta muito importante. Por que ela ganhou essa pauta, pastor? Porque na verdade a leitura diária é diária, observe isso, né, de segunda a sábado. É uma leitura para você estar acompanhando a lição e fazendo diariamente, só que isso na maioria das vezes não acontece. E muitas das vezes também, eu sempre deixei isso aqui muito claro, quando o professor vai estudar a sua lição, óbvio, ele precisa ler isso aqui, não tem jeito, ele tem que estudar isso aqui. Se ele vai fazer semanalmente, eu não sei, mas é importante que ele não ignore a leitura diária, porque ela acaba nos ajudando no conteúdo da lição. Eu observei isso na gravação de número 9 e algumas outras gravações aí, né? Eu sempre coloco a leitura diária e a gente acaba trazendo o assunto para dentro da lição, não tem jeito, faz parte do conteúdo, está aí para ser usado, não está aí para ser ignorado, ok? Então, se você não vai conseguir ler semanalmente, não tem problema, quando for estudar a lição, leia, vasculhe, cave, corra atrás da informação. A primeira descrição é necessário que o crente ande no Espírito. Observa isso. Ele coloca aqui dizendo que é necessário. Necessário a gente entende como necessidade.
Ou seja, eu como cristão preciso entender que eu tenho que ter necessidade. E quando eu tenho essa necessidade, torna-se necessário, torna-se importante eu andar no Espírito. Que coisa linda isso aqui, né? Pois é. Na segunda, andando em espírito para experimentar a vontade de Deus. Veja bem, a segunda está complementando aqui a primeira descrição. A primeira diz que eu tenho que entender que é necessário andar no espírito. A segunda, por sua vez, vai dizer o seguinte: andando em espírito para experimentar. Coisa linda demais, né? A vontade de Deus. É forte. A terceira, a alegria do Senhor é a nossa força. Bom, eu começo a entender da seguinte maneira: se é necessário eu andar em espírito e eu preciso andar no espírito para experimentar a vontade de Deus, logo eu entendo que experimentando a vontade de Deus eu vou ter alegria com toda a propriedade, independente das adversidades. O Senhor vai manter o meu coração alegre, regozijando por estar em sua presença, tá? Por quê, pastor? Porque com toda a propriedade, como o salmista declara, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, experimentar a vontade de Deus me torna alegre e ao mesmo tempo me alegra em satisfazer também a alegria de Deus. Claro, Deus alegre comigo, a coisa tá boa. Deus entristecido comigo, a coisa tá ruim. Deus irado comigo, sai fora, querido, já era, acabou. Então, eu preciso entender que para experimentar a vontade de Deus, eu tenho que andar em espírito. Andando em espírito, eu estou promovendo a alegria no coração de Deus. Pega a visão, vamos lá. A quarta, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, para ser mais exato, pelo Espírito Santo, como ele diz aqui. Os filhos de Deus são guiados. Isso aqui é muito bonito, porque a gente olha para dentro da expressiva deixada por Jesus, quando ele diz: é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não vem, e quando ele vier, ele vai ensinar. Olha que coisa linda, né? Ele vai ensinar, ele vai guiar, ele vai levar, ele vai conduzir com toda a propriedade. Então, querido, ser guiado pelo Espírito de Deus não tem coisa melhor. Pois é, não tem. Vamos lá. A quinta, o corpo do crente é templo do Espírito Santo. Isso aqui você já está cansado de saber, né? Bom, que o corpo é templo, a gente vê com propriedade o próprio Jesus falando isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Lindo demais isso aqui, ok? É uma declaração do Cristo com toda a propriedade. Pega a visão, vamos para a última. Quem ama conhece a Deus. Quem ama conhece a Deus porque Deus é amor. Quem ama conhece a Deus porque Deus é amor. Claro, isso aqui está registrado na primeira epístola, segundo escreve São João, capítulo 4, versículos 7 e 8, e a gente vê com toda a evidência João fazendo aqui uma alusão sobre a questão do amor a Deus, o amor ao mundo, e é óbvio que o amor de Deus é quem nos move, é quem nos movimenta, é quem nos condiciona. Então, para eu alegrar o coração de Deus, eu preciso andar em espírito. E andando em espírito, obedecendo à vontade do Senhor, me deixando guiar pelo Espírito do Senhor, eu vou estar, além de estar alegrando Deus, eu vou estar acoplado ao seu amor. Maravilha, né? Pois bem, saindo daí, porque a leitura diária é boa e ela prende a gente, prendeu. A gente chega dentro da nossa leitura bíblica em classe, senhoras e senhores, vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículos de número 19 a 25. É uma leitura bastante interessante, porque vai falar sobre as obras da carne
e o fruto do Espírito. É um contraste, né? As obras da carne, elas se contrapõem à essência, ao fruto do Espírito com toda a propriedade. Porque os frutos, aliás, já vai falar os frutos, né? Porque o fruto do Espírito, ele está classificado em 9 qualidades aqui, e as obras da carne são oposições. Veja o que diz o texto, e o contexto para ser mais exato. Porque as obras da carne são olha só, são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha que coisa tremenda isso aqui. Perceba que prostituição é o que mais a gente vê, né? Inclusive querem até contaminar as crianças já desde cedo com essa lascívia, né? Com essa prostituição degenerada. Pelo amor de Deus, precisamos orar pelas nossas crianças, jovens e adolescentes, que na maioria já estão tudo pervertidos, né? Pelo amor de Deus, gente, o negócio é sério demais. O que é isso? Prostituição. Prostituição, lascívia. Pois é, lascívia. Tá? Homens que são nocivos por causa das suas lascívias, por causa dos seus comportamentos, por causa das suas transposições. Pois é, loucura demais isso, gente, pelo amor de Deus. Só o sangue, né? Isso tudo é impureza. Não tem jeito. É impureza, ok? Bom, idolatria. Isso aí também é um caso sério, tá? Feitiçaria, tá? Se tem crente entrando por esse negócio aí, meu querido, tá tudo errado, viu? Que isso, pastor? Ué, quem faz oração ao contrário é comparado a um feiticeiro. Então, se você faz uma oração para Deus ferir alguém, matar alguém, querido, já está todo errado, tá? Então é feiticeiro, tu não é crente não. Ok, vamos lá. Inimizades, porfias, emulações, iras, heresias, enfim. Eu não vou nem entrar nesse detalhe aqui, porque senão eu vou ficar aqui falando sobre as obras da carne o tempo todo. E é claro, a nossa missão aqui não é falar sobre elas, mas já deu para a gente entender o perigo que é as obras da carne. E com toda a propriedade, o texto é claro, né? Os que praticam essas coisas, tá? Os que permitem-se fazer tudo isso, não herdarão o reino dos céus. Está enquadrado nisso aqui, então esquece o reino dos céus. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Esse aqui é o versículo texto, tá? Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E olha que diz o versículo de número 23. Contra essas coisas não há lei, tá? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e olha que coisa linda esse versículo. E os que são de Cristo crucificaram a carne. Olha só, os que são de Cristo aboliram a impureza, a lascívia, a prostituição, aboliu as pelejas, as porfias, as contendas, emulações. Os que são de Cristo, tá? Eles aboliram com toda a propriedade, toda a maldade praticada por aqueles que estão no mundo. Pois é por isso que a igreja acaba sendo vista como um obstáculo por esses que amam as obras da carne, pois é, que querem continuar com as suas lascívias, seus comportamentos totalmente fora do contexto natural das coisas, pois é, estão violentando a natureza, estão deturpando, estão matando a natureza real do que Deus criou. Ah, não, pelo amor de Deus, estão destruindo a natureza. Eu não estou falando aqui da natureza de fauna, não, de flora, não, estou falando da natureza humana. Gente, pelo amor de Deus,
A ciência está sendo destruída, a biologia humana está sendo arrancada de seu padrão de naturalidade. Mas não tem problema não. Tem não. No dia do julgamento final, o livro da natureza vai ser aberto. O livro da consciência vai gritar bem alto. Pois é, o julgamento vai mostrar quem mandou você interferir, quem mandou você violentar a natureza por causa das tuas paixões, por causa dos teus sentimentos mesquinhos, devassos, promíscuos. Está escrito, ficarão de fora. Pois é, não herdarão o reino dos céus. E tem gente que acha, tadinho, Deus é amor. Deus é amor, gente. Eu faço porque eu sou assim. Tá bom, querido. Faz o que você quiser. Fazer o que? A vida é sua, você é livre. Mas que vai dar conta, vai dar conta. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Jesus. E fechando aqui, se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Pegou? Pois é. Bom, e aí a gente sai dessas duas pautas muito boas, que é a leitura diária e a leitura bíblica em classe, e a gente chega naquele plano de aula do autor. Bom, o autor coloca aqui dizendo que nós estaremos estudando sobre o verdadeiro avivamento espiritual. E ele diz que o verdadeiro avivamento espiritual proporciona ao crente uma nova dinâmica, coisa linda, né? Uma nova dinâmica de vida no espírito. Logo eu entendo que essa nova dinâmica, já está dizendo que uma vez você estando sobre a direção, guiado, e ele estando em você, você não é o mesmo. Não tem jeito. Você não vai ser do mesmo jeito nunca, né? Isso aqui faz a gente até voltar, né, a lição de número 9, quando os dois missionários suecos chegaram ao Brasil e a irmã Celina resolveu fazer uma prova, resolveu fazer um teste, pois é, se aquilo era verdadeiro ou não, e entra num propósito de jejum e oração durante uma semana com sua amiga, a irmã Teresa. Pois é, a história relata com toda a propriedade que antes de terminar os 5 dias, a irmã Celina foi selada dentro da sua casa com o Espírito Santo. A irmã Teresa, que fugiu, foi apanhada pelo caminho e ambas foram batizadas no Espírito Santo, tornando-se assim as crentes pioneiras, né? Claro, com toda a propriedade, a irmã Celina, a primeira crente brasileira a ser então batizada com o Espírito Santo. Mas entenda uma coisa, a vida dessas mulheres se tornaram totalmente diferenciada do antigo padrão que levavam, passaram a ser mais dinâmicas na obra, mais entregues à obra, E como disse aqui, o fervor espiritual que tomou conta daquela congregação fez com que a mesma sobre a liderança acabasse se posicionando contra o que estava acontecendo. Mas enfim, tu conheces a história melhor do que eu, sabes que foi aquela divisão ocasionada que acabou fazendo surgir o maior templo pentecostal do mundo, as Assembleias de Deus. Coisa linda demais. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Então, o avivamento espiritual proporciona ao crente uma nova dinâmica de vida. Pois é, e ele diz mais ainda, isso não significa, pegue isso aqui pelo amor de Deus, isso não significa que o crente esteja isento de enfrentar lutas espirituais. Pastor, eu fui tomado pela graça, fui possuído pelo Espírito Santo, mas eu estou na prova, estou na luta. Pois é, ser humano continua sendo ser humano, querido. Vai continuar enfrentando adversidades, não tem jeito, vai continuar passando por adversidades. É simples assim, não tem nenhum mistério. Ok? Claro que você tem aí o Espírito Santo para te ajudar a vencê-las com uma maior probabilidade. Ok? Mas que vai passar luta, que vai passar
prova vai. Aliás, você precisa, né, ser provado. Eu preciso também. Eu não gosto, mas fazer o quê? Se Deus me prova, é porque Deus me ama. Se Deus permite que a tentação venha sobre a minha vida, é porque provavelmente com a tentação Ele também vai me dar o livramento, ok? Muito bem, vamos lá. Isso não nos isenta de passar por nenhuma adversidade. Ele diz aqui lutas, bem como batalhas, na carne, para que não obedeça à vontade de Deus. Veja bem, e claro, batalhas espirituais. Não somos isentos de enfrentar adversidades, batalhas espirituais. Tudo isso vem para a gente não fazer a vontade de Deus, mas a gente vai continuar fazendo a vontade de Deus no meio das guerras. Pois é, quando se faz a vontade de Deus no meio das guerras, das lutas, fica tranquilo, o agir de Deus é muito mais propenso com toda a realidade. Vamos lá, continuando aí na sua introdução aqui no plano. Ele diz assim: a caminhada espiritual requer do crente o esforço para preservar a vida santa, consagrada a Deus, coisa linda demais, tá? Por intermédio da oração e leitura da palavra. Não, isso aqui é importante. Olha o que ele diz aqui: a caminhada espiritual, andando no Espírito, é caminhar desta forma. A nossa caminhada espiritual, diz ele aqui, que requer, veja bem, uma vida santa, tá? Vamos lá, requer do crente um esforço, tá? Requer do crente um esforço, ou seja, exige de mim com que eu me esforce, tá, a praticar uma vida de santidade, a levar uma vida de santidade, pelo amor de Deus. Vamos lá, por meio de uma vida santa, consagrada, e como eu sempre digo, né, porque a palavra santo, tá, que significa separar ou separado, tá, está acoplada ao sentido também de consagrado, consagrar, dedicar ou dedicado. E essas três alusões aqui com toda a propriedade evidenciam o sentido da palavra santo. Ou seja, quando Deus exige santidade de mim, Ele está dizendo, volto a dizer o que sempre gosto de dizer, claro, com toda a propriedade. Quando Deus exige santidade de mim, Ele está dizendo: eu quero você separado, tá? Mas não é somente isso não, eu quero você consagrado para mim. E além disso, eu quero você dedicado a mim. Pois é, coisa linda demais. Imagina uma vida de separação, isento dos frutos, aliás, isento das obras da carne, porque aquele que se permite dar frutos ou fruto, ou ser guiado pelo fruto do Espírito Santo, tá? Ele automaticamente crucifica a sua carne e ele elimina os seus desejos para fazer a vontade do Senhor. Seus desejos carnais vão continuar, mas ele simplesmente deixa ele de lado, porque ele prefere obedecer a Deus, andar segundo a vontade de Deus. Que é isso? Se dedicando ao Senhor. Pegou a visão? Isso aqui é muito bom, ok? Você continua aí, por favor. O Senhor Jesus alertou os seus discípulos de que enfrentariam aflições. Veja bem, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, foi o que ele disse. Ele não disse aqui, e vocês também vencerão. Não, isso aqui não está escrito. Ele disse, eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês estão caminhando no mundo vencido, tá? As adversidades já foram vencidas, as tentações já foram vencidas, o inimigo que vocês enfrentam já foi vencido. Ou seja, vocês já são vencedores só pelo fato de estarem comigo. Claro, vão ser afrontados? Sim. Vão ser impedidos? Sim. Vão tentar te parar? Sim. Vão tentar te matar até? Sim. Vão te perseguir? Sim, mas fica tranquilo, bem-aventurados são, tá? Ou sois vós quando vos injuriarem e perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Que isso. Jesus é tremendo, o resto é conversa fiada, ok? E Jesus diz, olha, no mundo vocês terão aflições, mas fica tranquilo, eu venci o mundo, tá? Eu venci por vocês.
Pegou a visão? Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Continuando aqui, a Bíblia ressalta que o nascido de Deus tem condições de vencer o mundo mediante a fé. Coisa linda, né? Os que são nascidos de Deus, os que nasceram de novo, nascimento espiritual, pois é, provocado pela palavra, pela ação do Espírito Santo, que agora me move a uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, que é importante demais, uma vida de jejum, de consagração, de dedicação, lindo demais, pelo amor de Deus, vai me deixar apto a vencer as adversidades deste mundo mediante a fé. Pois é, eu preciso entender que a minha fé, ela está pautada, segura, centrada e focada em Deus, ok? Quando ela estiver assim, focada em Deus com toda a propriedade, então eu posso vencer as adversidades, ok? Muito bem, queridos. Bom, aí para fechar a sua introdução, ele diz logo: o estilo de vida pela fé requer andar, o estilo de vida pela fé requer andar no Espírito. Volto a dizer, não é no meu espírito pessoal, é no Espírito de Deus, com toda a evidência. Ok? Bom, os objetivos da lição, tá? O primeiro deles, destacar o que significa andar no Espírito e sua importância para a condução da vida espiritual. O que significa andar no Espírito, tá? E a importância disto a gente vai estar vendo dentro da lição 2. Apontar os aspectos que envolvem o confronto entre carne e espírito. Pois é, são duas leis que se degladiam aqui dentro, né? Disse Paulo. Uma quer fazer a vontade de Deus, mas acaba não fazendo. A outra não quer fazer a vontade da carne, mas acaba fazendo. Pois é um caso sério. Número 3, ressaltar os dons e o fruto do Espírito como predicados essenciais para a vida. Olha só, os dons espirituais, 9 dons, 9 capacitações, ok? E o fruto com 9 qualidades, ok? Pois é, a gente vai estar vendo isso aqui e eu quero aqui te pedir, fica só mais um pouquinho, a gente ainda nem começou a lição. Falou? A lição tá boa, vem comigo. Saindo daí, a gente vai direto para a nossa introdução da lição. Eu quero ganhar tempo com vocês, ok? E deixar aqui uma pauta que possa ser utilizada pelos senhores e senhoras, professores e professoras, amigos que nos acompanham aqui no canal com toda a propriedade, que eu não tive nem oportunidade e tempo de fazer aquele pedido. Pois é, que pedido, pastor? Pois é, deixei de pedir no início, mas eu te peço aqui, antes da gente chegar literalmente a comentar sobre a introdução, pega esse dedo abençoado, já deixa um like aqui no canal. Se você está gostando do que você está ouvindo até agora e vendo, então já deixa um like, por favor. Seu like fortalece o canal. Como eu costumo dizer, a sua companhia me fortalece, mas quem fortalece o canal é o seu like. Não é inscrito? Se inscreva, acione o sininho, fique conosco, vai ser um prazer ter a tua companhia. Beijo no coração dos meus diretores aí à frente da nossa EBD Adelve. Pois é, a nossa liderança a nível de ministério, enfim, a vocês lindos e perfumados professores e professoras do nosso ministério, ó, beijo no coração de vocês professores de outros ministérios, amigos que nos acompanham aqui, sintam-se abraçados pelo pastor José Francisco, vosso servo, ou J. Silva, se vocês desejarem. A gente continua, pois é. Bom, chegando então aqui dentro da introdução, como eu estava dizendo para vocês, tá? O autor começa dizendo que o salvo em Cristo, o crente salvo em Cristo, tá? Desde quando aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. Veja bem, a partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai viver, segundo o autor está dizendo, uma série de adversidades até chegar literalmente a ter esse avivamento espiritual com toda a propriedade. Você vai passar por situações, vai passar sim, vai passar, ok? Mas isso não é o fim,
é apenas o começo de uma nova história totalmente cheia, revestida, capacitada quando o avivamento chegar em sua vida. Avivamento é justamente isso, é te capacitar de novo, é te fortalecer de novo, é te colocar de pé de novo, é te fazer caminhar de novo. Está precisando? A gente faz uma oração, faz que nem Abacuque. Torna a avivar, Senhor. Traz um avivamento para a nossa nação. Traz um avivamento para a nossa igreja. Traz um avivamento de união. Ó Deus, arranca essa divisão, porque reino dividido não subsiste. Ok? Muito bem. A vida cristã é uma jornada, diz ele, que começa no dia da conversão. Isso é lindo, gostei. A vida cristã é uma jornada que começa no dia da conversão, de fato, né? De fato, não tem jeito. É uma jornada. Não sei se vocês já leram aqui O Peregrino, livro maravilhoso, lindo demais a história do peregrino. Pois é, ali a gente tem mais ou menos uma ideia do que é isso. O momento em que o peregrino apresenta a sua conversão, conhecendo a verdade ali pelo livro sagrado, e ele passa a obedecer aquele livro. Meu Deus do céu, a nossa vida passa a ser literalmente de acordo com o que ele visualiza e coloca ali no papel com toda a propriedade. Adversidades, enfrentamentos, dificuldades na trajetória, uma série de coisas no meio do caminho, uma série de oportunidades que aparecem no meio do caminho, tá? Mas você não pode perder o foco. É lindo demais, pelo amor de Deus. Você tem que continuar ali na sua trajetória. Eu acho lindo que quando ele no caminho pensava em pegar uma outra rota, ou quem sabe um atalho, né? Ele sempre se arrebentava e vinha o evangelista e pegava ele e botava ele no caminho. Lindo demais isso aqui. Então, querido, a nossa vida, tá? A vida cristã é uma jornada, E vou te falar, no início que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, começou essa jornada. Sabe onde ela vai terminar? Lá em cima. Céu. Lindo demais, pelo amor de Deus, coisa linda. Então, querido, se é uma jornada, entenda uma coisa. Olha o que ele diz aqui: no dia da conversão, e prossegue até a morte. Como eu já disse aqui, prossegue, tá? A morte desse corpo aqui, claro, mas o destino é lá em cima, falou? Bom, se a pessoa perseverar até o fim, aí eu vou nem usar a referência que ele usou aqui, mas você pode usar. Se perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Pega a visão, pelo amor de Deus. Na caminhada espiritual, ele continua dizendo: o crente precisa conservar-se fiel. Isso é lindo demais. Vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso, é necessário andar no Espírito. Pegou? Coisa linda demais, gente. Pelo amor de Deus, o crente precisa conservar-se fiel. Meu Deus, meu Deus. Bom, isso aqui é muito bom, né? Vamos lá, continuando, saindo, entrando aí dentro do primeiro tópico da lição. Tópico de número 1, a vida no Espírito. 3 pontinhos básicos aí, os subpontos, né? O primeiro deles, andando em espírito. O segundo é uma pergunta e o terceiro também é outra pergunta. Pois é, por que andar em espírito? E a terceira, como andar em espírito? São perguntinhas muito boas, né? Pois é. Então vamos lá. Andando em espírito. Bom, ele diz aqui, na Bíblia, o verbo andar tem sentido, tá? Figurado. Olha só. O verbo andar na Bíblia, segundo o autor, traz um sentido figurado, sim, de fato, né? De viver, experimentar, praticar e conduzir na vida espiritual, ok? A Bíblia, na verdade, ela é impressionante quando trata sobre essas questões de andar, viver no Espírito, ok? Então, viver no Espírito é uma coisa, andar no Espírito é outra coisa, ok? O autor coloca pra gente que tem o sentido figurado, tá? De viver experiência e praticar e conduzir-se na vida espiritual, tá? Essa questão do andar. Muito bem, por isso ele coloca aqui dizendo, por isso Paulo escreve, digo porém,
Veja o que Paulo disse: digo, porém, tá? Andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Isso aqui é extraordinário, porque olha o que ele diz: se você andar no espírito, você não vai praticar as coisas da carne. Se você andar no espírito, você não vai sentir vontade de fazer as coisas da carne. Se você andar no espírito de Deus, na vontade dele, no centro da vontade dele, debaixo da mão dele, guiado por ele, conduzido por ele, você não vai ter tempo de pensar nas coisas carnais. Você não vai ter tempo de pensar nas coisas maliciosas da carne, porque o espírito te domina. Você é guiado por ele. Deu para entender isso aqui? Isso é lindo demais. Andar em espírito, coisa linda. Andai, é um conselho dele, é uma orientação dele. Ou, se você preferir, é uma exortação: andai no espírito, para você não cumprir, não cair nas concupiscências carnais. Meu Deus do céu. Aí ele continua dizendo: o andar em espírito com E maiúsculo tem um significado espiritual muito elevado e profundo. Espírito com E maiúsculo, eu estou frisando isso desde o início. Não é meu espírito, no meu fôlego de vida, é no Espírito de Deus. Ok? Pega a visão. Muito bem. E olha o que ele diz aqui, né? Andar no Espírito, que é o Espírito Santo, tá? Isso aqui tem um nível espiritual elevadíssimo. Pense numa pessoa cheia do Espírito Santo. Tem coisa melhor do que estar perto dela? Não, não tem. Ao mesmo tempo que ela atrai, né? Claro, se você estiver errado, você não vai querer chegar nem perto dela. Vai não. Mas uma coisa que uma pessoa cheia do Espírito Santo possui é o amor. Porque mesmo sabendo que você não é perfeito, ele jamais vai se levantar contra você. Ele vai tentar mudar você. Claro, se tiver que falar umas meias verdades, ele não vai medir palavras. Mas por quê? Porque ele está preocupado com o seu bem, ele quer o seu melhor. Ele quer que você se entregue literalmente. Por que ele quer isso? Porque ele não está ali simplesmente falando dele, ele está possuído pelo próprio Espírito Santo. É uma coisa assim, chega a ser surreal, mas é real para nós. Ok? Bom, deixa eu voltar para cá, senão eu vou ficar preso. Ele começa a entrar aqui, as coisas começam, sabe, a vir, e a gente vai se deixando levar, e tem hora que a gente tem que segurar por causa da lição. Ok? Então vamos lá para a gente fechar aqui essa primeira apresentação, tá? Andar no Espírito, tá? Significa um nível elevadíssimo de espiritualidade, de vida espiritual, ou seja, de profundidade, literalmente. É ter uma vida cristã, segundo ele, subordinada à direção do Espírito Santo. Lindo demais. Que é isso, gente? É ter uma vida cristã. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Uau! Subordinada. Eu vou colocar mais aqui, né? Consagrada, dedicada ao Espírito Santo. Uau, forte demais. Eu não vou continuar não. Vamos pro 2. 2 é uma pergunta, né? Vamos lá. Por que andar em espírito? Bom, o crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo. Ele começa a sua pauta dizendo isso. Para quê, pastor? Para não cumprir a carnalidade, para não se deixar levar pela concupiscência carnal, nem pelos desejos da carne, porque isso aqui é um problema sério. Você pode ser o que for, querido. Você pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser bispo, pode ser evangelista, pode ser presbítero. Não adianta nada, querido. Você é tentado como todo mundo é. Você passa por provações como todo mundo passa. Pois é. Ninguém aqui é super crente, ninguém ostenta S no peito, nem capa vermelha nas costas. Não. São seres humanos. E a Bíblia ainda diz com toda a propriedade que Deus permite a aprovação e a tentação. Claro que na aprovação vem a aflição, Deus permite, mas fica tranquilo, o mesmo Deus que permite você ser provado, ser tentado, é o mesmo Deus que quer ver a tua
vitória. É o mesmo Deus que quer ver você vencer essas adversidades, porque Ele jamais permitiria se Ele não acreditasse em você. Ele acredita no teu potencial, Ele te escolheu para isso. Então, se tem uma coisa que Deus quer ver, é o teu sucesso. Pega a visão, isso serve para você, serve para mim, serve para todos nós. Como disse, digo e repito, ser pastor não te isenta, nem te torna invulnerável, ok? Pois é, claro que a gente tem uma proteção sobrenatural, mas isso aqui não te livra das adversidades. Pegou? Bom, então andar no Espírito, tá? Significa não cumprir os desejos da carne. Olha lá, capítulo 5, versículo 16, lindo demais. Bom, eles aqui, escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Coisa linda demais, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Coisa linda demais. Meu Deus do céu, coisa linda isso aqui. Portanto, nenhuma condenação há para os que andam no Espírito. Pois é, sabe, os desejos deixaram de me possuir. Eles continuam, mas eles não têm domínio sobre minha vida. Por quê? Minha vida é guiada, minha vida é pautada, minha vida é levada, minha vida é conduzida pelo Espírito Santo. Eu preciso disso. Nós necessitamos disso. Justamente por conta dessa natureza, a gente precisa disso. Eu entendo porque que agora, nesse exato momento, Jesus ele disse que o Espírito viria. Eu entendo, sabe por quê? Porque Jesus está colocando em evidência que eu necessito desse revestimento. Porque sem esse revestimento eu não vou ter força para continuar sendo fiel. Não. Ou seja, entre os trancos e barrancos de um povo que me ensina a não errar, que é toda a historicidade dos israelitas desde quando saíram do Egito, pois é, caminhando por um deserto durante 40 anos, quantos lapsos eles tiveram, mas Deus estava sempre ali tendo misericórdia. Mas tiveram lapsos, pois é, lapsos de queda, se desviaram até, mesmo estando no deserto, adoraram ídolos, trouxeram a ira de Deus. Pois é, entraram dentro da terra prometida. A terceira geração se contaminou toda de uma vez por toda, né? Só que, veja bem, o tempo dos juízes pois é, uma hora tá bom, uma hora tá ruim, uma hora tá bom, uma hora tá ruim, mas, enfim, até chegar a monarquia com toda a propriedade, reino de Saul, reino de Davi, reino de Salomão. Pois é, o reino de Salomão já trouxe alguns probleminhas, que por um tempo até mesmo o próprio reino durante o período de Salomão chegou a ser dividido. Pois é, claro que isso aí foi aplacado, mas com a ascensão do filho o negócio ficou pior, o reino se divide. Então nós temos aqui um exemplo muito, mas muito claro sobre o povo, né, que estava sendo conduzido pelo Senhor, guiado pelas profecias, pelos profetas, pela lei, mesmo assim acabavam pecando, errando, saindo do caminho. Então, quando Jesus ele salva a igreja, ele coloca a igreja, ele funda a igreja, ele coloca sobre a igreja o Espírito Santo. Para quê? Para que a igreja viesse ter força diante das adversidades. E fala sério, desde quando a igreja foi fundada até o presente momento, quantas adversidades a igreja não passou, né? Chegou-se a ter período da história que parece que a igreja sumiu. Não sumiu, ela estava lá. É porque a história secular não está interessada nisso, mas a igreja sempre esteve lá. E a história da igreja é uma coisa assustadora até o presente momento. E continua sendo, porque a igreja sempre vai fazer a diferença, porque ela tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está com a igreja, fortalecendo a igreja, mantendo a igreja. E a palavra profética, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, foi dita pelo próprio Cristo. Se Cristo falou, está falado e pronto, acabou, ok? Então o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a nos fortalecer, a nos revestir, para a gente não cair nos mesmos erros que o povo caiu. Sem ele, com certeza, seríamos religiosos caminhando sobre essa terra, poderíamos estar na igreja ou não estar, poderíamos fazer como qualquer outro seguidor de qualquer outra religião, pois é, mas Jesus ele não quer isso, tá? Por isso ele deixou o Espírito Santo com a gente, ok? Vamos lá, número 3,
Olha como essa pauta aqui é importante. Ele começa dizendo que não é fácil andar no Espírito, isso é um fato, tá? Porque a nossa inclinação para as coisas carnais é algo que já vem desde o nosso nascimento, e com toda a propriedade, a gente pode até pegar isso aqui um pouco mais a fundo, desde a natureza, né? No momento que ela caiu, que ela pecou em Adão, ela se tornou um problema sério para a gente, né? Porque a espiritualidade foi deixada de lado e a carne passou a ganhar um espaço. Os desejos, as vontades, a natureza, tudo isso passou a borbulhar dentro do ser humano como um problema sério, ok? Então isso é muito importante a gente entender, que precisamos buscar o reino dos céus, as coisas que são de cima, porque se eu não buscar as coisas que são de cima, não procurar me desvencilhar dessa vontade carnal obscena, doida, tosca, doida, desenfreada, que não respeita nada nem ninguém, pois é porque é isso que essa natureza faz com a gente. Ela faz a gente buscar as coisas que são terrenas, que são da carne. Ela não está preocupada com o reino dos céus, ela não está preocupada com Deus. Mas eu preciso entender que para eu andar no Espírito, eu preciso me abdicar, me afastar dessas coisas. Pois é, isso é importante demais, ok? Bom, e como é que eu faço isso, pastor? Dentro dessa pauta aqui, cultivando um relacionamento com Deus. Como é que eu cultivo um relacionamento com Deus? Por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio do jejum, pois é, por meio de santificação. Tem jeito não, querido. Não tem como cultivar um relacionamento com Deus sem Bíblia, sem oração. Tem não. Tem não. Você precisa da Bíblia. A Bíblia é um manual. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o que nos mantém de pé. A Bíblia não é um livro qualquer. Não é um livro de autoajuda. É a palavra de Deus. Você precisa dela. Conhecereis a verdade e vos libertará. Está na palavra. Pois é. Jesus, com toda a propriedade, ele disse que ele é a verdade, o caminho e a vida. Está na palavra. Pois é. Palavra. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Está na palavra. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Está na palavra. Eu preciso da palavra. Não tem jeito. A palavra me guia. A palavra não é um livro, um amuleto da sorte que fica aberto lá no Salmo 91. Não. Pegando poeira, não. A palavra é para eu ler, devorar, comer. Isso aqui é figurativo, tá? Mas veja bem, querido, eu preciso da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem, que sai da boca de Deus, disse Jesus. Pelo amor de Deus. Ai, Espírito Santo, relacionamento com Deus. Perseverando nesse relacionamento, mantendo-se nesse relacionamento, me ajuda a entender o que é andar no Espírito. Andar no Espírito significa dizer para essa natureza que ela não tem mais domínio sobre minha vida. Quem tem domínio é o Espírito Santo. Coisa linda demais, né? Vamos lá. Ele diz aqui: a natureza carnal herdada de Adão é alimentada pela concupiscência da carne. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas. Olha só, ela se inclina pelas coisas criadas pelo inimigo. Pois é, o inimigo bagunçou, né, o coreto, né? Ele deixou aí a carnalidade há algum tempo atrás, né? E o Senhor falou algo comigo muito forte. Os portões do inferno estavam sendo abertos e espíritos malignos estavam sendo lançados sobre a humanidade, tá? Para deturpar a natureza dos homens e das mulheres. E o que está acontecendo hoje em dia? Eu nasci assim. Não nasceu assim. Não nasceu assim, não existe isso. Eu já nasci assim. Não nasceu assim. Ninguém. Então o ladrão já nasceu ladrão. Eu nasci ladrão. Não existe isso. Dá para entender? Não existe isso. Trocaram o uso natural das coisas. Está vendo? Eu
não estou sendo contra a opção de ninguém, me entenda isso aqui, cada um faz com o seu corpo o que quiser, vai dar conta no dia do julgamento, mas cada um faz com o seu corpo o que quiser, problema de vocês. Agora, veja uma coisa, não dá para ir contra uma coisa que não tem como, natureza, né? A carne, ela se inclina para as coisas para as coisas pecaminosas criadas pelo diabo. O diabo cria coisas, pastor, o que é isso? Veja bem, ele deturpa, né? Ele inventa, né? Pois é, ele macula a coisa, ele transforma a coisa. Para quê? Para que você pense que aquilo que ele está mostrando é uma verdade absoluta e que realmente você tem que continuar. Porque se tem uma coisa que ele gosta de fazer, e ele deixa isso muito claro, né? Que ele deixa você ser o que você quiser ser. Você pode até ser Deus se você quiser. Isso está nas falas de Aleister Crowley, né? Pois é, ele simplesmente um dos maiores aí adeptos, né? Desenvolvedores dessa doutrina do cão, com toda a propriedade, deixou isso muito claro. O diabo é bom porque ele deixa você ser o que você quiser ser. Ai, ai. Não sei se vocês assistiram aquela película, né, O Advogado do Diabo. Pois é, tem uma pautazinha sobre isso, o demônio dizendo: eu deixo vocês serem o que vocês quiserem ser. É isso que o diabo quer, gente. Que as pessoas acreditem que ele é um Deus bonzinho. Porque a Bíblia chama ele de Deus deste século, com D minúsculo, tá? Deste século, tá? E ele sai a enganar as nações, a destruí-las espiritualmente, fisicamente, de todas as maneiras possíveis, até que você se sinta literalmente necessitado, tá? E passe a buscá-lo. Mas o diabo é esperto, bobo é quem pensa que ele não é. Bom, vamos lá. Então, o diabo cria com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Essa é a intenção dele, né? Afastar-nos para longe de Deus. Tá? Por isso o apóstolo João escreveu dizendo: não ameis o mundo. Lindo demais isso aqui. A palavra é uma coisa linda. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu amo isso. Eu amo isso, gente, pelo amor de Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Isso é lindo, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Concupiscência da carne, a soberba do mundo, concupiscência dos olhos. Isso não é de Deus, isso é do mundo, tá? É do mundo e é avultada pelo inimigo, para que você veja como coisa boa. Pois é, infelizmente, né? Vamos lá. Está escrito aí, né? Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos, pelas falsas religiões, pelo humanismo, materialismo e etc. E atualmente tem se avultado muito, né, o feminismo também. É outra pautazinha que está entrando aí dentro desse coluio aqui de informações que o inimigo tem colocado aí. Pois é, eu não entendo, né, essas coisas, porque direitos ela já tem, né, já possui praticamente tudo. Agora carregar um saco de cimento nas costas, meter a mão numa obra, pois é, pegar um trator, se embrenhar dentro, não quer fazer, mas tudo bem, deixa pra lá, vamos pra cá, deixa eu continuar. Bom, número 2, as obras da carne. Bom, fechando aqui, espírito versus carne, é justamente isso, tá? Só pra gente validar um pouco mais isso aqui, é o que Paulo declarou, né? São duas leis que se degradeiam aqui dentro, a carne e o espírito, lutam entre si na satisfação de um ou do outro. Nesse meio está a tua alma aí sendo conduzida por aquele que for mais forte. Se a carne for mais forte, ela vai ser levada pelas emoções da carne, mesmo sentindo que não está sendo realizada, mas ela vai. E se o espírito está forte, a alma se inclina. Nunca vai se sentir infeliz, porém, não vai deixar de passar por adversidades, mas ao mesmo tempo
é bom estar perto de Deus. Então essa é uma luta que vai existir sempre, ok? Mas quem anda no Espírito não se permite ser conduzido pela concupiscência dos olhos, da carne, tá? Nem a soberba da vida deste mundo. Pegou? Vem comigo. Número 2 então. Bom, em termos bíblicos do grego sarx, carne, é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Sarx, carne, natureza caída, carnalidade, tá? Termo grego, parafraseia com toda a propriedade o que a carne é um acúmulo de desejos profanos às vezes. Claro, temos desejos bons com a carne, sim, mas ao mesmo tempo a maioria delas deturpada, caída, violentada com toda a propriedade, fraca. Ela se deixa levar pelo quê? Pela natureza, pela satisfação. Isso às vezes é muito ruim. Vamos lá, continuando aqui. É a natureza decaída do homem. Bom, assim as obras da carne, segundo epístolas, a epístola aos Gálatas são a práticas, atitudes e pensamentos contrários. Bom, vamos lá. Práticas, atitudes e pensamentos contrários. O que? A vontade de Deus, a palavra de Deus. Pois é, todas as obras da carne aqui praticadas, onde o autor declara com toda a propriedade na leitura bíblica e segundo a Bíblia com toda a propriedade, avultada sobre as obras da carne, a última fala do autor: herdarão o reino dos céus os que praticam essas coisas. Ao contrário do fruto, porque se você tem o fruto do Espírito, tá? O fruto, por sua vez, dentro das suas qualidades, contra as qualidades do fruto não há lei. E agora, as obras da carne dizem que se você pratica tudo que ela coloca diante de você, lascívia, glutonaria, porfias, dissensões, contendas, emulações, invejas, bebedices e por aí vai, tudo isso leva à condenação. Meu Deus do céu! Ai, que é isso? Essas obras podem ser classificadas em várias categorias: práticas sexuais ilícitas, tá? Práticas religiosas, tá? Mau relacionamento humano, vícios e maus hábitos. Veja bem, em que as obras da carne, pelo menos as 15 citações que a gente vê aqui dentro do livro, ou melhor, da carta de Paulo aos Gálatas, pode ser dividido em 4 realidades. A primeira delas, olha lá, relações sexuais ilícitas. Eu preciso citar alguma? Acho que não, né? O que mais a gente está vendo hoje em dia? Pois é. Bom, segunda, práticas religiosas. Meu Deus do céu. Cada dia surge uma religião nova, né? Bom, terceira, mau relacionamento humano. Esse mau relacionamento humano aqui não só se vê entre as pessoas a nível social, como também a nível familiar. Pois é. E que o que tem ajudado esse mau relacionamento humano dentro de casa? Bom, as mídias, né, atuais, o celular, Facebook, Instagram, tudo isso todo mundo gosta, né? 99% gosta, uma minoria que não se prende a isso, mas todo mundo gosta. E vou te falar, no início, tá, acaba se tornando uma coisa tão necessária que você tem que postar alguma coisa. Vou te falar, tem hora que eu não consigo nem olhar nem para Facebook, nem para Instagram, não consigo. E graças a Deus, porque eu vou te falar, nem toda hora eu estou lá postando alguma coisa, não dá, gente. Vai se tornando repetitivo, vai se tornando chato, vai se tornando sei lá o que, não dá. Mas tem gente que é viciada nisso, né? Tem gente que é presa nisso ao extremo, né? E isso acaba atrapalhando a vida espiritual. Pois é, tem gente que não consegue, né? Uma coisa é você pegar o aparelho, fazer uma pesquisa, ou você estudar só com ele, como a gente está fazendo aqui, por exemplo, uma gravação. Outra coisa é você pegar o aparelho e fazer com que ele faça parte da sua vida, né? Assim, a nível de tudo, de tudo. Se você não está ganhando dinheiro com ele, querido, então você está perdendo tempo. Agora, se você trabalha com ele e está ganhando dinheiro, vai em frente.
Claro, vai em frente no bom sentido, não sei o que você está fazendo, né? Não sei o que você está fazendo para estar ganhando dinheiro com ele, mas dependendo do que você está fazendo, se for coisa boa, então continua. Agora, se for coisa ruim, eu não te aconselho a continuar não, querido, porque você está destruindo vidas. Isso aqui, ao mesmo tempo, tá, que é bom, também é um destruidor de vidas. Vamos ser sincero, não tem como. Mas deixa eu voltar para cá. Então, mau relacionamento humano é muito comum, tá, por conta desse negocinho aí. Vamos lá, vícios e maus hábitos. Bom, não preciso nem continuar mais aqui, até porque nós já falamos muita coisa importante aqui dentro. É só você dar uma olhada lá na listagem, tá, e você vai ver ali uma relação do que as obras da carne são. Poderíamos até mencionar aqui Romanos também, a partir do capítulo de número 1, vai mencionar também uma relação, tá, de obras que são realizadas pela carne. Inclusive o apóstolo deixa muito claro o uso natural das coisas sendo deturpado, violado. Pois é, homem com homem, mulher com mulher, está tudo ali. Pois é. E para fechar com toda a propriedade, ele declara, né, dizendo que os que consentem, os que permitem, os que praticam, são dignos de morte. Não sou eu, está na Bíblia. Ok? Muito bem. Cada um vai dar conta de si, lembrando que o julgamento vai começar pelos crentes, pela casa do Senhor. E todos seremos julgados, cada um segundo a sua obra. Pois é. E independente de começar por nós, o mundo também vai ser julgado. É aquele julgamento final. Como já disse, os livros serão abertos e a natureza, a consciência estará lá para ser julgada também. Deixa eu voltar ao tópico de número 3, o avivamento pelo fruto do Espírito. Subponto de número 1, o fruto do Espírito. Ele coloca na sua pauta uma relação já entre dons e frutos. E ele vai colocar aqui dizendo também que os dons, sem a manifestação do fruto, torna-se uma prática egoísta. Pois é, os frutos, eles amadurecem. Em uma outra lição, como eu disse para vocês, baseada aqui no movimento pentecostal, que está gravada aqui no canal, a gente fala sobre isso. O autor que escreve, ele redige uma pauta muito boa dizendo que os dons, eles são como andaimes que são colocados pelo lado de fora da estrutura, levantando a estrutura, ajudando a dar forma à estrutura pelo lado de fora. Assim trabalham os dons na vida do crente. Em compensação, ele declara dizendo que por dentro, tá, o fruto, ele trabalha dando forma por dentro, melhorando o condicionamento por dentro, tá? Se por fora os dons conseguem dar uma beleza e deixar até bonito, tá? Lá dentro é necessário que o fruto esteja moldando você, porque é o fruto que controla o dom, é o fruto que vai dar essência ao dom. Sem o fruto, o autor é muito clássico e muito categórico. Isso é egoísmo, tá? Veja o que ele diz pra gente. Olha só, o uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo, ok? Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Bom, essa aqui também é uma outra pauta importante que ele traz para a gente. Nem todos, pois é, serão portadores dos dons do Espírito Santo, mas o fruto é essencial, não tem jeito, tem que ter fruto do Espírito, tem que ter. Posso não ser portador, mas o fruto eu tenho que ter, ok? Pois é, isso é muito bom. Vamos lá. Um cristão não pode dar bom testemunho sem, olha o que ele diz, um cristão não pode dar bom testemunho, tá? Sem o fruto do Espírito. Não pode ter amor sem fé. Não pode ter gozo, alegria, se não tiver benignidade, bondade ou temperança, tá? Um aspecto do fruto não pode ser desassociado do outro. Podemos usar o exemplo de uma fruta como uma laranja, que tem vários gomos,
mas é um fruto só. Olha que coisa interessante, né? Algumas vezes eu peguei alguém falando sobre isso, mostrando um cacho de uva. Acontece, tem muito por aí, né? Um cacho de uva. Só que se você analisar bem, cada uvinha daquela é um fruto. E nem sempre um cacho vem 9 uvas. Tem cacho que vem com, sei lá, 15 uvas, ou mais que isso, 20, dependendo do tamanho. Pois é, ou mais, não sei. Nunca vem somente com 9, só se aleatoriamente acontecer ali um milagre da natureza. Pois é, aí as uvas nasceriam somente com 9 frutas, né? O cacho teria somente 9 uvinhas. Não pode ser. Mas o exemplo da laranja que o autor coloca aqui eu sempre uso. Por quê? Veja bem, é uma fruta. Quantos gomos tem lá dentro, para mim não interessa. Mas o que pode ser avultado para relacionar o fruto com muita propriedade, uma laranja, até um limão se você quiser. Mas veja bem, os gomos da laranja pode representar com toda a propriedade cada uma das qualidades do fruto. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Uau! Ok, queridos? Mas eu achei interessante essa pauta aqui, porque olha só o que ele diz aqui. Você pode até não ser portador de nenhum dom, claro, dos 9 dons do Espírito, mas você precisa ter fruto. Olha o que ele diz, isso aqui é muito importante a gente recapitular. Veja bem, um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Unidade. Não pode ter amor sem ter fé. Não pode ter gozo, alegria e não ter benignidade. Que coisa, né? Tem que fazer parte da vida do cristão. Tem que fazer parte. Amém? Vamos lá, ponto de número... Bom, queridos, então chegando aqui dentro do subponto de número 2, ele coloca aqui os 9 aspectos do fruto do Espírito. Bom, essa pauta aqui, ela requer um pouco de paciência, porque o autor vai utilizar todos os frutos, tá? Utilizando-se de premissas gregas. Ele já começa logo na primeira apresentação aqui falando do amor, né? Que na verdade o amor ele se concentra, como a gente viu no caso da laranja, tá? É o ponto principal aqui, tá? Onde todos os demais itens apresentados ou qualidades apresentadas aqui, tá? Vão nomear, tá? O que é o fruto com toda a propriedade. Ele usa aqui, por exemplo, o amor. O amor, ele vai para a caridade, e do grego ele vai utilizar-se da expressiva ágape. Veja bem, quando a gente fala do amor, caridade é o amor em ação. Quando a gente fala do amor ágape, é o amor profundo que vem de Deus, ok? E a partir de então ele vai relacionar aqui os frutos, começando pelo gozo, tá? A expressiva grega que ele usa é chara, tá? E do lado ele coloca uma pauta dizendo: o gozo é a alegria produzida pelo Espírito, ok? Muito bem. A segunda que ele vai utilizar aqui é eirene, eirene para falar de paz, ok? Paz que excede todo o entendimento, coisa linda. Tá? A quarta logaminidade é uma palavra já um pouquinho mais complicada para se utilizar, somente para aqueles que são detetores, né, da fala, né, do domínio da pronúncia grega, vai falar isso aqui melhor do que eu. Mas vamos lá, macrotomia, tá? É a paciência de suportar as adversidades. Espero que eu tenha dito certo, ok? Vamos lá. Temos então benignidade, Christortes, tá? Qualidade do que é benigno, bondoso, complacente, perdoador. Lindo demais isso aqui, ok? Não tem como não ler isso aqui. A gente tem que ir com muita calma, tá? Para vocês entenderem. Vamos lá. A próxima é bondade, do grego agatozune, olha só, refere-se àquilo que é bom, e fé
ele usa a expressiva grega pistes. Por sua vez, essa palavra aqui está relacionada à fé sobrenatural promovida pelo Espírito Santo, ok? Não é a fé comum, natural, que você crê para a salvação. É uma fé relacionada realmente a algo sobrenatural. Está mais ligada para o dom da fé, ok? Muito bem, claro. Quem é que vai colocar isso aqui evidente? Como eu disse, volto a repetir, os dons eles são controlados pelo fruto. Por isso que há uma necessidade, tá, de você se deixar frutificar com toda a propriedade por estas qualidades que são apresentadas, tá, dentro do amor. Então entenda isso, você precisa amadurecer, porque dons usados sem fruto, como o autor diz, e eu concordo com ele, só servem para exibir, tá, se mostrar, e muitas das vezes o cara sai achando que é o tal, ok? Deixa eu te falar uma coisa, o dom não salva ninguém, tá? Os frutos, o fruto, tá, até te ajuda na salvação, a manter a salvação dentro de você, mas em relação aos dons ou ao dom, não salva não, tá bom? Quem está pensando que vai ser sou batizado com o Espírito Santo, sou salvo, não, isso é negativo, tá? Tem gente dizendo por aí que só vai entrar no céu se for batizado com o Espírito Santo. Quem te falou? Quem te falou isso? Está escrito aonde isso aí? Pelo amor de Deus, aí é Bíblia. Cada uma, pelo amor de Deus, irmão. Tem que ser batizado, senão vai entrar no céu. Que história é essa, querido? Está invalidando o efeito salvífico de Jesus, porque Jesus é quem salva. E se tem uma coisa que o Espírito Santo faz com toda a propriedade, sabe o que é? É você crer no Cristo, tá? Jesus disse que ele viria, convenceria do pecado, da justiça e do juízo, e levaria você a crer nele. Pois é, tudo que o Espírito Santo faz é para a glorificação do Filho, é para a glorificação de Jesus, querido, pelo amor de Deus. E tudo que ele promove nas nossas vidas é para a gente glorificar a Cristo, agradecer a Cristo, ser grato a Cristo pela salvação, tá bom? O batismo é importante? Os dons são importantes? São, mas não salva não, tá bom? Só para constar isso aqui. Precisei, né? Pois é, deixa eu voltar para cá. Eu estava em bondade, né? Aliás, eu estava em fé. Pistes, vamos lá. Bom, deixa eu me achar aqui, porque eu acabei me perdendo aqui. Vamos lá, na próxima aí nós temos mansidão, do grego prautes, diz respeito àquele que é manso. Ele ainda coloca aqui sinônimo, que coisa linda, né? De brandura, de gênio afável, sossegado, pessoa dócil, pessoa que você gosta de estar perto dela, lindo demais. Quem tem esse fruto, vou te falar, quem tem essa qualidade do fruto aqui, quem tem o fruto do Espírito Santo, né? Tem que ter essas qualidades aqui, não tem jeito. Que isso, gente, isso é muito bonito. Vamos lá, temperança e crateia, coisa forte isso aqui. O que é isso? Ele coloca do lado pra gente aí, tá? Autocontrole, domínio próprio. Muito bonito, né? Bom, e aí, se faltou alguma, você depois dá uma olhada. Fechando o pacote aqui, tá? Desse tópico aqui que tá muito bom, principalmente desse segundo subponto aqui, tá? Isso aqui requer uma atenção. Deixa eu usar, por favor, tá bom? Use com muita propriedade. A gente vai pro 3. Contra o fruto do Espírito não há lei. Bom, a gente viu, a gente volta a falar que as obras da carne, elas não te deixarão herdar o reino dos céus. Então, vamos nos abdicar aqui das práticas da carne, porque atrapalha a vida espiritual. Em compensação, o fruto do Espírito não há lei contra eles. É o terceiro ponto aqui. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo incisivo e categórico: contra essas coisas não há lei, ok? Qual a lei que seria contra quem pratica o bem, quem leva a paz, tranquilidade? Pois é, quem é que vai ser contra isso? Não tem como, né? Isso aqui é uma pauta que tem que estar centrada, pautada na vida do cristão com toda a propriedade, ok? O cristão que pratica isso aqui, literalmente ele anda no Espírito.
Pegou a visão? Bom, fechando aí o pacote, se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito, tá? Que Deus nos ajude, diz o autor, sim, a cultivar uma vida, tá? Uma vida que com certeza ela venha ter o fruto do Espírito como pauta, tá bom? Que, como diz o autor, que venhamos cultivar também o fruto do Espírito. Ou seja, isso aqui é muito importante para a gente, tá bom? Bom, saindo, a gente chega na nossa conclusão. Vou deixar por conta de vocês o restante das aplicações. Bom, chegando aqui dentro da conclusão, ele vai falar sobre crentes avivados, dizendo que os tais são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois andam no Espírito. Bom, queridos, eu não vou nem dar mais continuidade. Eu acho que o que a gente já colocou aqui já vai servir aí de ajuda com toda a propriedade. Andar no Espírito é o título da lição, tá? Que nós venhamos de fato e de direito entender que andar no Espírito é andar no centro da vontade de Deus, se deixar levar, ser guiado pelo Espírito Santo, ok? Porque na verdade esse andar no Espírito é andar nele, andar com ele, tá? E para a gente fechar totalmente aqui o pacote, quem anda no Espírito diz para a carne: você não tem mais domínio sobre minha vida, porque agora quem me domina é o Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até a próxima, que a gente já está gravando daqui a pouco, ok?